Então, vamos lá. Nós estamos no ponto em que Foucault está dizendo que, sendo o homem o fundamento dessa episteme moderna, aquela que, diferentemente da representação, se rege, portanto, a ordem lembra a importância da ordem, né? A ordem dessa episteme moderna, que ele chama, e que para ele é o século XIX, exclusivamente, talvez extensão sobre o XX, hoje nós já sabemos que não, né? Pelo menos não sobre o XXI. Então, a ordem é a do tempo, significa origem e também fim. O século XIX produziu muitas escatologias. O marxismo, por exemplo, né? O modo de produção comunista é o fim da história, porque a história é regida pela luta de classes. É frase de Marx, a luta de classe é o motor da história, né? No modo de produção socialista ainda há, né? Mas o Estado está representando ali o proletariado, a última classe, que se resume em si toda a exploração de todas as classes, visão histórica, portanto. E o modo de produção capitalista, que é utópico, porque não foi ainda possível analisar as contradições reais do modo de produção socialista, porque ele não existiu ainda, no tempo de Marx. Ele postula o modo de produção comunista como o fim da história. Não há mais classes, portanto não há mais luta de classes, portanto não há mais história, cujo motor é a luta de classes. Hegel faz a mesma coisa, no plano idealista, no plano do idealismo filosófico. Há um determinado momento em que o espírito chega a si mesmo, no absoluto, não há mais contradição, portanto o movimento dialético, que foi Hegel, não foi Marx que inventou, o movimento dialético cessa, porque não havendo mais contradição, não há mais síntese, que é uma elevação, um passo acima, o que significa história. Não há mais história, fim da história aí. E outras, menores, né? Então, a história está regendo do começo ao fim, mas a história reger exige homem. Senão, o que seria a história? Procurou-se muito a foz, não, a fonte, as cabeceiras do rio Nilo, ou seja, sua origem, para determinar se ele era ou não o mais extenso rio do planeta, né? Está se falando aí, portanto, numa origem e num fim. Ele começa e termina, mas esse começar e terminar, se não fosse a avaliação de uma passagem de tempo, que é o homem que faz, seria meramente geográfico. Aliás, não interessaria propriamente a ninguém do ponto de vista de uma episteme. Então, o homem é fundamento na medida da história, por causa da história e gerando a história. Então, o homem fundamento se experimenta finito. E o caroço do pensamento moderno é analisar a finitude do homem. Isso é que dá origem às ciências humanas. As ciências humanas analisam a finitude do ponto de vista social, do ponto de vista psi, então é um golpe só. Do ponto de vista cultural, e aí vai aparecer a grande questão de se historicamente as sociedades, as culturas que não são a nossa são primitivas. Isso faria sentido do ponto de vista de uma evolução histórica, usando a teoria da evolução nesse sentido, ou se são apenas diferentes. Isso significa que cada uma delas é finita em relação à outra. Nenhuma delas pode se impor à outra como uma regra de observação e de compreensão e, portanto, de atribuição de verdade, que é o que veio a predominar. As duas estiveram em concorrência e as tensões dentro das épocas, nós vimos quando analisamos a época clássica, né? Já começou nas meninas. Na metáfora da época clássica,
aqueles jogos todos de presença e ausência e tal, né? Para só falar nisso. Então houve essa tensão, mas tudo isso está posto na dimensão de uma, oi Gisele, de uma analítica da finitude. Nesse ponto é que nós estávamos. Então, a experiência de si, do homem e daquilo que ele faz, vida, trabalho e linguagem, as 3 escolhas de Foucault, né? A experiência que se forma no começo do século XIX, aloja a descoberta da finitude não mais no interior do pensamento do infinito, como foi na época clássica, né? Como é que funcionava ali, desde o Renascimento, aliás. Então, nesse caso, seria desde a época da semelhança, mas não é a análise que Foucault está fazendo. A mente humana é finita, só Deus é infinito. Consequentemente, a finitude do pensamento faz com que Deus não possa ser um objeto de pensamento e que, portanto, o sujeito e a natureza, o homem e a natureza, que são finitos, podem ser e devem ser. Daí nasce a filosofia moderna e a ciência moderna. Mas por causa de uma finitude do pensamento, não de uma finitude intrínseca, que afeta aquilo de que se trata, porque não é de Deus que se trata, porque ele é infinito. Agora não, aquilo de que se trata, ou seja, o homem, é intrinsecamente finito. A finitude não é mais no interior do pensamento, mas no coração mesmo desses conteúdos que são dados, vida, trabalho, linguagem, e são dados significa, é o homem vivendo, trabalhando e falando. Não é mais a estrutura, as estruturas de vida, trabalho e linguagem que foram analisadas arqueologicamente na época clássica, né? Então, esses conteúdos que são dados por um saber finito, como as formas concretas da existência finita, as formas concretas de ser homem. E isso dá um jogo interminável de uma referência reduplicada. Se o saber do homem é finito, é porque ele está preso, sem liberação possível, nos conteúdos positivos da linguagem do trabalho e da vida. Entende-se isso facilmente. E inversamente, já não é tão claro. Se a vida, o trabalho e a linguagem se dão em sua positividade, é porque o conhecimento tem formas finitas. O conhecimento tem formas finitas. Por isso é que o trabalho, a vida e a linguagem se apresentam finitamente. Isso faria lembrar a época clássica. Mas ao inverso, é porque o homem é finito que, o que eu já tinha dito. Em outros termos, para o pensamento clássico, a finitude como determinação positivamente constituída a partir do infinito explica essas formas negativas que são o corpo, a necessidade, a linguagem e o conhecimento limitado que dele se pode ter. Para o pensamento moderno, a positividade da vida, da produção e do trabalho, que tem sua existência, sua historicidade e suas leis próprias, funda como sua correlação negativa o caráter limitado do conhecimento e, inversamente, os limites do conhecimento fundam positivamente a possibilidade de saber, mas numa experiência sempre limitada, o que são a vida, o trabalho e a linguagem. E isso abre a dimensão das ciências humanas. São da vida, do trabalho e da linguagem, a economia política, né? É a sociologia, onde a economia se passa, enfim, as ciências humanas que nós conhecemos, são as ciências do homem enquanto finito. É só porque o homem é finito que ele pode ser objeto de conhecimento. Na época clássica ele é sujeito porque ele que é capaz de representar a representação, essa duplicação da representação que é necessária para que se saiba que há ali representação, nós vimos, né? A representação reduplicada, é o homem que faz, porque tudo está no plano do conhecimento, lembram-se disso?
a linguagem, os signos, tudo isso está no plano do conhecimento, portanto, do homem que representa. E o homem não pode representar a si mesmo como aquele que representa. Agora ele pode representar a si mesmo, porque ele é finito no seu conhecimento e é finito no seu ser. Bem, então, o movimento que está acontecendo aqui, vamos dizer, não é na passagem na época clássica para o moderno, que nós sabemos, não há passagem, né? É que, de repente, algo deixou de ser, vamos usar uma palavra pós-moderna, deixou de ser eficaz, deixou de valer para aquilo de que se trata. Aquilo de que se trata, pelas escolhas que Foucault fez, são a vida, o trabalho e a linguagem. Então, algo que funcionava na época clássica, para a vida, o trabalho e a linguagem, deixou de funcionar, deixou de ser eficaz. E algo diferente, não é contrário, não é o oposto, não tem uma dialética aqui. As rupturas de Foucault não são da ordem da contradição, da dialética, que gera uma superação da contradição, portanto um passo adiante, caso em que a história seria progressiva, cada vez melhor e poderia lá um dia terminar. Não, a história não é progressiva, ela é diferencial, de modo que, do ponto de vista de um valor de apreciação, não dos valores em causa em cada época, né? A gente pode preferir uns a outros, é nosso problema, mas de um valor de apreciação, a Idade Média como época vale tanto quanto a época moderna, o século XIX, como época, no sentido de que se nós conhecemos as condições de possibilidade de pensar e dizer da Idade Média ou do Renascimento, que foi, ele botou o século XVI, né? Então, do Renascimento, a semelhança, nós temos a compreensão dessa época e de tudo que ela fez de bom e ruim. Tá? O bom e ruim é a avaliação nossa. O tudo que ela fez é a positividade dessa época e é o que importa para uma arqueologia. Se nós conseguirmos identificar as condições de possibilidade de pensar e dizer do século XIX, ou seja, da época moderna, nós temos a compreensão do funcionamento dessa época, ou seja, da sua positividade. Positividade é que funciona e produz efeitos, né? Da sua positividade. E aí podemos avaliar, mas de novo, por nossa conta, o que ali foi bom e ruim. Nós preferimos Marx, porque põe os pés na terra, como ele disse, a dialética de Hegel é muito boa, mas está de cabeça para baixo. Vou botar com os pés no chão. Né? Então, seu materialismo dialético é melhor do que o idealismo dialético de Hegel. É uma escolha nossa. Eu prefiro Nietzsche. De longe, eu prefiro Nietzsche. Quando eu faço a minha série de os 5 maiores filósofos, para mim, né? São 7. Aí eu vou excluindo, e no fim ficam Nietzsche, Foucault e Platão. Nesse momento eu já excluí o meu querido Heráclito. Aí eu fico pensando, Platão porque começou tudo, Nietzsche porque terminou tudo, ou Foucault porque mostrou que talvez tudo não tenha terminado. E que é possível aprender a pensar, não sabemos bem ainda, é possível aprender a pensar depois de Nietzsche. Aí Platão acaba dançando. Entre Nietzsche e Foucault não sei escolher, porque o fundo de Foucault para mim é Nietzsche. Para mim, é escolha, né? É escolha. Então, isso não tem a menor importância do ponto de vista do conhecimento da época em que Hegel e Nietzsche, vamos dizer assim, uma frase ousada, valem o mesmo.
Porque como eu penso sempre uma época nos seus extremos, aquele grande guarda-chuva, ponta em ponta, debaixo dos quais, esses extremos, esse grande guarda-chuva da época, tudo cabe. Então, os extremos do século XIX, da época moderna, Foucault não diz isso porque não é por aí que ele está indo, mas digo eu, são Hegel e Nietzsche. Nesse sentido, eles valem o mesmo. No sentido paradigmático, eles valem o mesmo. Agora, não tem nem dúvida que eu escolho Nietzsche, mas isso sou eu. E a rigor, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Então, o conhecimento que Foucault está propondo da época moderna mostra, a partir da analítica da finitude, mostra que alguma coisa parou de funcionar. Isso é que significa, a época clássica acabou. E outra coisa entrou em cena, que também significa, não pertencia à época clássica. Então, ruptura, descontinuidade, isso é fundamental na história de Foucault. Por isso ele chama de genealogias, arqueologias, porque a noção de história, até para nós hoje, ainda é de um progresso. A ideia de progresso é totalmente século XIX. Um progresso, por isso que ele diz, é preciso conhecer o passado para não repetir. E não repetir significa o quê? Estar adiante dele, dar passos adiante. Né? Então, a história é como um progresso causal, causa e efeito, a partir de uma origem. Né? Então, para evitar isso, é que Foucault falou de genealogias e arqueologias de época, genealogias de longos períodos. Né? Então, ora, o que há de particular nessas análises é que não tem, ao que parece, não. É porque deu um vento aqui. E aí? Tá cá. O que é que acaba quando começa o moderno? O fim da metafísica. A metafísica, desde Aristóteles, claro, a época clássica é diferente disso, mas a metafísica está valendo. Desde Aristóteles, o que ele chamou em vários livros de metafísica, e depois foram, posteriormente, 3 séculos depois, reunidos num livro, um livro chamado A Metafísica de Aristóteles. Né? Mas nesses livros ele usou a ideia de metafísica como superior a todas as outras ciências filosóficas, porque a metafísica trata do ser, enquanto tal e na sua totalidade. É literal isso. E da verdade do ser e do ser da verdade. As outras não. A física trata da física, a lógica trata do logos, a poética trata da criação, a política trata do poder, tem objetos. A metafísica trata de tudo. E a metafísica foi o espírito da filosofia o tempo todo, depois de Aristóteles. E antes, aliás, porque rebatendo para trás, Platão é um metafísico. Né? A ideia só apareceu com Aristóteles, seu discípulo, mas Platão era um metafísico. Ele estava pensando nas ideias, cujas cópias, aqui presentes, né, pertencem a elas, ideias, e é esse pertencimento que lhes dá sentido. Isso é metafísico. Bom, então, ao longo do tempo, a metafísica se espalhou e teve várias referências. Uma delas, a mais longa, foi Deus. Vigorou 13 séculos. O século I, em que a cultura grega do ser e a cultura judaica de Deus se encontraram, pororocaço das origens nossas, né? E a filosofia e a religião, e a razão e a fé, tudo isso, a razão e a fé, e houve aí um acordo entre razão e fé, foi o acordo teológico, uma precisa da outra, as verdades da fé precisam da razão, porque senão não se entendem, foram dadas por Deus, não se entendem, são obscuras, são contraditórias, a razão vai lá e significa a filosofia,
A razão vai lá e esclarece, tira as obscuridades. É mais ou menos como, já que estamos no dia da votação aqui, para o pessoal que vai ver no futuro aí no YouTube, hoje é o dia 10 de setembro de 1925, de 2025, que para pelo menos um ministro da primeira turma do Supremo é um dia que viverá na infâmia. Bom, então está lá o processo correndo e nós aqui um pouco agoniados com ele. Então, fui brincar, tá vendo o que eu estava querendo dizer? Meu Deus. Sim, a razão funcionava como uma espécie de embargos declaratórios para a verdade da fé. O que são embargos declaratórios? É quando a sentença é obscura, ou tem contradição, ou omissão. Aí faz-se o embargo declaratório para que quem proferiu a sentença esclareça, retire as obscuridades e acrescente aquilo que omitiu, né, do pedido original, tal, não votou. A razão era uma espécie de embargos declaratórios das verdades da fé. Ia lá e esclarecia, não, o que está querendo ser dito aqui é o seguinte, de modo que no final das contas, mesmo quem não tivesse fé, pudesse, pela razão, entender as verdades da fé. Era o pressuposto da época. Isso valeu 13 séculos, é metade do tempo total da história da filosofia. E a referência ali, metafísica, era Deus. Já tinha sido o ser, lá no período grego. Tinha sido a natureza nas escolas menores, séculos 3 a.C., a 2 depois, que a natureza é que era a lei, não era o logos, a natureza era a lei, era inflexível, de qualquer forma, viria, etc. Era uma referência metafísica. Então, Foucault propõe que a metafísica acabou quando acabou a época clássica. Heidegger, que nós acompanhamos no ano passado todo, diz que não. O século XIX ainda foi metafísico e Nietzsche é o último metafísico. Bom, nós estamos acompanhando Foucault. Então diz, o fim da metafísica, isso é século XIX, fim da metafísica, não é senão a face negativa de um acontecimento muito mais complexo que se produziu no pensamento ocidental. Esse acontecimento foi o aparecimento do homem. Então nós já vimos, o homem é fundamento, por que é fundamento, essas coisas todas. O que ele está dizendo agora é, o aparecimento do homem é um fato histórico. Na cultura ocidental, na história ocidental. Aconteceu no século XIX e a arqueologia do século XIX, do moderno, vai dizer em que condições ele apareceu. Mas aqui é como se ele dissesse, saiu de cena a metafísica, mas a entrada em cena do homem é o negativo da saída em cena da metafísica, de modo que, de certa forma, as ciências humanas são uma experiência pós-metafísica, mas ainda beirando a metafísica, para explicar a fundamentalidade do homem, que não era um objeto oculto que finalmente pôde emergir. Foi o aparecimento do homem no século XIX, o que Foucault, são quase termos técnicos dele, né, define essas coisas, quando acontecem, como um acontecimento na ordem do saber. O aparecimento do homem é um acontecimento na ordem do saber. E acontecimento, para Foucault, não é uma ocorrência. Acontecimento é uma ruptura. É como se no contínuo banal, de repente algo irrompesse, rompendo esse contínuo. Isso é um acontecimento, que ele escreve com E maiúsculo, événement, né? Com A maiúsculo. Isso é um acontecimento. Portanto, o aparecimento do homem é um acontecimento, em paralelo com o fim da metafísica. Então, essa oscilação
fim da metafísica que tem como contrapartida o aparecimento do homem. Então, um não é o outro, um não condiciona o outro, um não é causa ou efeito do outro, a metafísica e o homem, mas eles se acompanham de alguma forma, porque um é o negativo do outro, na ordem do saber, como acontecimento na ordem do saber. E isso vai nos dar a estrutura própria do pensamento do século XIX, do moderno, que é um conjunto de reduplicações. Quer dizer, o aparecimento do homem é o empírico, mas o acontecimento do homem como contrapartida negativa do fim da metafísica é o transcendental. Então, o par empírico e transcendental, a fuga e o retorno da origem, esse tipo de coisa, constituem a estrutura que, se nós quisermos ser lógicos, né, não convém, mas se quisermos ser estritamente lógicos, nós diríamos, é uma estrutura contraditória, né, da época moderna, do moderno. Contraditória, porque ao mesmo tempo é empírico e transcendental e não pode, ou bem ou bem. Mas é que o fundo problemático, isso é outra ideia forte de Foucault e que ele aprendeu com Nietzsche. O fundo do pensamento de Foucault é que não se trata de objetos a serem conhecidos, trata-se de problemas, trata-se de problematizações, quando se pensa. Ou vamos dizer assim, em termos um pouco antigos. Para a filosofia, trata-se de problematizar. E por quê? Porque duvida-se da naturalidade com que a realidade se apresenta. Apresenta significa no presente. E duvida-se porque ela incomoda, ela inquieta. E como Sócrates nos ensinou, o que move o pensamento é o espanto, a inquietude, o mal-estar. Então, no presente, nós estamos inquietados. Diagnosticamos essa inquietação inquietando o presente, dizendo, eu duvido de você. Vou diagnosticar, depois vou contar uma história, uma genealogia, para voltar aqui e ver se você resiste à análise que eu estou fazendo. O que é isso? É uma problematização. Na filosofia toda, nós tivemos objetos. Ser é um objeto, menos os pré-socráticos. Para todos os demais é um objeto. Quer dizer, a pergunta, o que é ser, é a pergunta básica da filosofia. Veio a ser, né? Século IV, com Platão, Aristóteles, o que é ser? É a primeira pergunta, é a pergunta ontológica. Tem que se responder essa, senão não se vai adiante. Como é que se conhece? Qual é o fundamento da verdade? O que é ser? O que é Deus? O que é a natureza? Nós temos objetos em relação aos quais fazemos perguntas. Essas perguntas são questões. O mais importante para a filosofia são as questões, não são as respostas. Muito bem, isso caracteriza a filosofia. Agora não, problematiza-se e problematizam-se inclusive as questões. A história da filosofia é uma história das questões. Uma genealogia tem que problematizar inclusive o modo segundo o qual, em cada época, se formularam questões. Ele fez isso com a Idade Clássica. Qual era a questão? A representação. Então ele problematizou a representação. E foi isso que permitiu que ele encontrasse as condições de possibilidade de pensar e dizer nessa época. Vamos deixar as perguntas para o fim. Eu não tenho. Não, mas quando tiver, que eu me lembrei agora que essa podia dar uma pergunta. Porque depois a gente pode ficar por aqui, mas aqui a gente precisa avançar porque começou tarde. Né? Então, o aparecimento do homem, que não surgiu de súbito no horizonte, isso que eu disse há pouco, ele não estava oculto ali e de repente apareceu, porque certos empecilhos que o impediam de aparecer foram removidos. Não, ele é uma emergência, isso é que a genealogia faz, ela estuda proveniências e emergências. Quer dizer, alguma coisa de repente furou a capa do tempo. O exemplo mais
mais óbvio é o da loucura. Eu dou sempre porque que é o primeiro grande livro de Foucault e a tese de doutorado dele. Aqueles comportamentos que no século XVII, na França, foi o aqui e agora da loucura, né? Século XVII, na França, não em outro lugar, não em outro momento, foram considerados loucura, sempre existiram. São comportamentos humanos, né, vamos dizer, normais, né? Sempre existiram. Por que foram considerados loucura no século XVII, na França? Porque ali se propôs que, assim como o corpo adoece, também a mente adoece. O que absolutamente não era óbvio, né? Os comportamentos desviantes ou qualquer coisa assim eram possessões, eram demônios, dos quais se podia ser curado pelos exorcismos. Não era loucura. Não, mas a mente adoece, como o corpo adoece. Então, há doença mental. Isso é uma emergência. Não havia isso antes, e a emergência da doença mental não é o desenvolvimento da medicina medieval, etc., que de repente se deu conta. Como se daria? Porque a medicina trabalhava abrindo cadáveres, né? Trabalhava sobre o morto. Como é que ela teria descoberto que a mente também adoece? A mente não está mais lá, né? Então não é um desenvolvimento na medicina que de repente teve esse estalo de Vieira, né? O padre Antônio Vieira teria tido um estalo, de repente ele era burro, de repente teve um grande estalo e virou formidável, um grande orador e escritor da língua portuguesa e tal. Não foi um estalo da medicina, foi algo que não se explica por causa das rupturas e descontinuidades, mas se constata num determinado momento, irrompeu, é o instante que fulgura, na chatice da continuidade, na planície chata da continuidade, irrompeu o que Nietzsche chamaria um instante. O instante abole o tempo contínuo e tal. Fulgurou, né? Esse espinho que de repente furou a pele, né, do tempo contínuo, fez aparecer um novo objeto, loucura, um novo saber, a psiquiatria, novas práticas sociais de afastamento e novas instituições, o asilo psiquiátrico. Então, saberes, poderes, práticas, instituições, pronto, aconteceram naquele aqui e agora que cabe à genealogia analisar. Então, da mesma forma, o homem, ele não estava ali retido em algum lugar, por exemplo, retido na época clássica, porque, afinal de contas, quem é que representa? É o homem. Quem é que representa a representação, que era o fundamental, né? É o homem. Então, de repente, ele se libertou de algumas coisas da Idade Clássica, que acabou, e se apresentou como candidato a fundamento no moderno, século XIX. Não, porque era o homem, sim, que representava a representação, mas essa representação era metafísica, era da ordem da linguagem sígnica que não tinha objeto real lá fora. O objeto de uma representação era um conjunto de ideias representado por outro conjunto de ideias. E uma observação de que havia ali uma representação de um conjunto de ideias por outro conjunto de ideias. Isso é que dava a certeza de que havia representação. Isso era o homem que fazia assim, mas não tinha nenhuma referência a um fora. O fora apareceu lá num determinado momento, eram as semelhanças mordendo os calcanhares da representação, para dizer, olha, você só pode fazer essa comparação entre um conjunto de ideias e outro para concluir que há representação, se você comparar. Comparar é alguma coisa da ordem da semelhança e pronto, me calo e vou embora. Isso foi trabalhado. Isso é uma análise de Foucault, evidentemente, não é da época. Foi lá trabalhado e já passamos por isso. Então, não.
O homem é um espinho furando a carne da planície da analítica da finitude, né? Pum. É uma ocorrência, é uma fulguração do instante, que é o que institui verdadeiramente, para Nietzsche, o tempo, ou um acontecimento na ordem do saber. Acontecimento está aqui, eu já disse, Foucault, num sentido muito semelhante ao do instante, que fulgura, rompe. O que era antes não é mais, o que virá depois ainda não veio. Eu dou sempre o exemplo de que eu gosto muito, só serve para relógios analógicos. Quando os dois ponteiros se encontram à meia-noite, um está em cima do outro. 1 milissegundo antes tem-se presente e futuro. 1 milissegundo depois tem-se presente e passado. Não são os mesmos tempos. Em cima da pinta tem-se presente, passado e futuro, e tudo é ao mesmo tempo. Seria o princípio dos titãs. Tudo ao mesmo tempo agora. Esse é o instante. Ele fulgura, ele rompe o tempo. Então, um pouco, o acontecimento na ordem do saber, quando Foucault fala, tem essa qualidade. Bom, então, ele não surgiu de súbito no horizonte, etc. A nossa cultura, nossa aqui significa, Foucault ainda não tem convicção, isso aqui é de 65, né? 65, tem 60 anos. O monumento arqueológico do trabalho de Foucault, são as palavras de Foucault, tem 60 anos. Passou de meio século. No tempo acelerado que é o nosso, é outro eu aqui e agora. Por isso é que a gente pode continuar pensando em cima de Foucault, usando-o como ferramenta. Ele não queria ser uma caixa de ferramentas, venham cá, peguem, usem e se afastem. Não, é o que a gente precisa fazer. Então, quando ele diz nossa cultura, ele ainda está no moderno. Né? Nossa cultura transpôs o limiar a partir do qual reconhecemos nossa modernidade, no dia em que a finitude foi pensada numa referência interminável a si mesma. Ou seja, quando a finitude se fez regra para a ordem de organização de uma época. A referência da finitude não é alguma coisa fora, é ela mesma. O tempo é finito porque qualifica o homem que é finito e, no entanto, tem a função que parece transcendental de fundamento de uma época. Então, as duas coisas andam juntas, né? A contrapartida do fim da metafísica, o aparecimento do homem, as duas coisas andam juntas. Como é que o finito por excelência, que é o homem, e finito por excelência, porque a própria finitude é finita. A finitude não pode ser infinita, é claro, né? Pode ser fundamento, quando fundamento é, pela definição, qualificação, tradicional. Tradicional significa veio lá de Aristóteles. Nós estamos falando agora de 23 séculos, em que fundamento era obrigatoriamente absoluto, ou não era fundamento. Se houvesse um fundamento que não fosse absoluto, é porque ele teria um fundamento. Se pensar em causas, por exemplo, foi como mais se aproveitou a ideia de fundamento. Né? Tudo é efeito de uma causa, só se conhece alguma coisa se conhecer sua causa, que é, portanto, também um efeito de outra causa. Só se conhece esse efeito, que é causa de outro efeito, se conhecer sua causa, e assim ao infinito. Mas como os gregos não admitiam a ideia do infinito, porque o infinito é um número imperfeito, cabe sempre mais um, né? Tinha que ter uma parada, tinha que ter uma primeira causa que não fosse causada por nada, que não fosse, portanto, efeito. E aí isso Aristóteles chamou primeira causa incausada. Essa é a ideia de fundamento. O fundamento tem que ser absoluto, não pode ter nada por baixo dele
que o funde. Então, fundamento é absoluto. Como é que o homem, que é finito, cuja finitude ela própria é finita, pode ser fundamento? Então, esse é um enrosco da época moderna que uma arqueologia precisa esclarecer. Se é verdade, ao nível dos diferentes saberes, que a finitude é sempre designada a partir do homem concreto e das formas empíricas que se podem atribuir à sua existência, ao nível arqueológico, que descobre o a priori histórico. A priori histórico é um sintagma que eu adoro, porque é um oxímoro, né? A priori é o que não tem tempo, é antes, e histórico é o contrário. Mas o a priori histórico é como, nesse momento, depois ele parou de usar. Alguém deve ter dado um toque. É o conjunto das condições de possibilidade que permitem pensar e dizer numa época. Isso é a priori, porque o que se pensa e diz numa determinada época decorre disso, é portanto a posteriori disso. Então isso é a priori, mas é histórico, porque não vale para todas as épocas, vale só para aquela. Então, a arqueologia que descobre o a priori histórico e geral de cada um dos saberes, o homem moderno, esse homem determinável em sua existência corporal, laboriosa e falante, só é possível a título de figura da finitude. A cultura moderna pode pensar o homem porque ela pensa o finito a partir dele mesmo. Mas nenhum dentre esses saberes finitos pelos quais ele é conhecido jamais conheceu o homem tal como é dado ao saber moderno. O humanismo, entre aspas, aqui, nós tivemos vários humanismos. O humanismo cristão, ele agora vai falar do humanismo renascentista, um humanismo romano, né? O humanismo do Renascimento, o racionalismo, entre aspas, também é Descartes, dos clássicos, podem realmente ter conferido um lugar privilegiado aos humanos na ordem do mundo, mas não puderam pensar o homem. Já se disse aqui. O homem, na analítica da finitude, onde se está procurando o a priori histórico da época moderna, é um estranho duplo, empírico transcendental, porquanto é um ser tal que nele se tomará conhecimento do que torna possível todo o conhecimento. Foi o que eu disse há pouco, né? Como é que o homem pode ser fundamento se ele é essencialmente finito? Então, ele é um ser tal. E esse tal, a gente já viu há pouco, ele é finito, e é finito de uma finitude que ela própria é finita. Ele é um ser tal que nele se tomará conhecimento do que torna possível todo o conhecimento. Ora, o que torna possível é exatamente o princípio heurístico, interpretativo da arqueologia. O que a arqueologia faz? Procurar o elemento que torna possível a uma determinada época o conhecimento que essa determinada época produz. Então, o homem, como fundamento, é o que torna possível conhecer o fundamento de todo conhecimento. No entanto, ele é um finito, empírico, atravessado pela vida, o trabalho e a linguagem que o determinam empiricamente, não representacionalmente, abstratamente ou metafisicamente. Então, esse par, o empírico e o transcendental, como os outros pares que virão depois, é fundamental para se compreender que, isso vai ser uma ideia que vai aparecer lá no fim, que o homem, assim como apareceu aqui, também desaparecerá, porque ele é fundamento dessa época com essa natureza, vamos chamar de contraditória, que valerá enquanto valer.
um dia deixará de valer. Um dia esse par empírico e transcendental não terá mais o que dizer, como a representação de representação, a reduplicação da representação lá na Idade Clássica, teve um momento em que não teve mais o que dizer. Isso significa, não é que ninguém quisesse mais saber dela, é que ela chegou a um limite em que as perguntas que ela fazia e que faziam sentido na pergunta só podiam obter uma resposta que fizesse sentido em outra episteme, portanto fora dela. Isso um dia vai acontecer, ele está dizendo aqui, né? Vai dizer mais adiante. Particularmente, estou trabalhando nisso agora, portanto isso é um chute. Tudo que eu estou fazendo agora é experimental, mas ele nos autorizou. É só uma caixa de ferramentas, venham, peguem para o que lhes interessa e se afastem. Então é experimental, o conhecimento não é mais absoluto, né? Então eu estou experimentando a ideia de que esse fim do homem, de que Foucault fala, até em conexão com a ideia nietzschiana da morte de Deus, não é a mesma coisa, mas em conexão, talvez esteja sendo experimentado por nós hoje, quando as tecnologias de aprendizado, as learning machines, né? As tecnologias de aprendizado, o ChatGPT, eu tenho certeza, eu estou lendo o primeiro trabalho dos meus alunos de graduação agora, tenho certeza que tem ChatGPT ali, porque não tem erro, eles não escrevem direito, não se escreve mais direito, porque não se lê mais. Então, a parte que não é inteiramente pessoal do trabalho, não tem erro, está tudo certinho, as concordâncias, está tudo certo. Então, ali teve ChatGPT. Então, o desaparecimento do homem pode estar nisso que alguns chamam, dizendo que está se aproximando, de singularidade tecnológica. É aquele momento em que nós vamos perder o controle das máquinas que nós ensinamos a pensar e que a partir de um certo momento se ensinarão, por retroalimentação, a pensar fora do nosso controle. Então, nesse momento, o homem continuará existindo biologicamente e, enfim, tudo a gente vai continuar fazendo. Só não vamos mais ter o controle do que é pensamento, o que é conhecimento, etc. Pode estar acontecendo agora, né? Esse fim do homem aqui, mas eu estou antecipando. Porque, evidentemente, como vocês podem verificar, estou entusiasmado. Apesar do dia que corre hoje. Você recebeu alguma notícia aí? A Ana está de tocaia ali para receber notícias dos votos. Vamos lá. Então, agora, moderno, que o lugar da análise não é mais a representação, mas o homem em sua finitude, trata-se de trazer à luz as condições do conhecimento a partir dos conteúdos empíricos que neles são dados. Quais são os conteúdos empíricos? Os que a economia política propõe, por exemplo. Então, utilidade e necessidade, oferta e procura, valor de uso, valor de troca, desejo de consumo, mercado, tudo aquilo que a economia política traz empiricamente e que empiricamente determina o ser do homem, se quiser continuar usando a palavra ser, que é bonita, né? O ser do homem. Então, esses conteúdos empíricos são dados, mas quem traz à luz as condições do conhecimento que permitem conhecer, as condições em que esses conteúdos empíricos são dados, é a análise da finitude do homem, não mais da representação. Aquelas ciências, por exemplo, a economia política, faz representações, evidentemente. Claro, né? Não está falando no vazio, seria uma língua incompreensível. Às vezes faz representações, mas não é nelas que se busca
a condição do conhecimento que elas produzem e que determinam empiricamente o homem. Onde é que se procuram as condições do conhecimento empírico, das ciências empíricas que determinam a empiricidade do homem? No homem. O homem é tanto o lugar da determinação empírica, que as ciências fazem, quanto o lugar do conhecimento das condições dessa empiricidade. Pois o limiar da nossa modernidade não está situado no momento em que se pretendeu aplicar ao estudo do homem métodos objetivos, mas no dia em que se constituiu um duplo empírico transcendental a que se chamou homem. Então, a qualidade do século XIX, do moderno, não é, como às vezes a gente pensa e como às vezes Foucault admite ser lido. Não é que de repente o homem passou a estar no lugar sujeito e no lugar objeto, que não era possível na época clássica. E agora o sujeito pode aplicar ao objeto as fórmulas objetivas de conhecimento que eram as da Idade Clássica. Não se trata disso. Trata-se de quê? De que homem é um duplo empírico transcendental, o que é empírico transcendental acabei de dizer, né? Que se constituiu um dia, no dia em que se constituiu um duplo empírico transcendental que se chamou homem, essa é a ruptura, a genealogia disso é que se faz. Esse foi o momento em que o espinho rompeu a pele e doeu, e a gente o viu, está aqui, né? Agora vamos conhecê-lo, eventualmente para arrancá-lo, enfim, ele vai infeccionar. Então, a vida, o trabalho, a linguagem fazem suas análises. E essas análises, aí ele vai usar aqui um esquema, que é o esquema kantiano, porque a palavra transcendental é tirada de Kant. Quando diz transcendental aqui, ele não está dizendo transcendente. Transcendente foi a palavra que se usou para dizer, num registro metafísico, aquele ser que transcende todos os outros. O ser, Deus sobretudo, né? Foi o que durou mais tempo. Isso é transcendente. Transcendental em Kant tem mais ou menos o seguinte sentido: todas nós aqui, apesar das nossas diferenças empíricas óbvias, giramos o mesmo software. A esse Kant chamou de transcendental. Ele é transcendental no sentido de que ele não é empírico, mas ele não é transcendente no sentido de que ele não é humano. Ele está em nós como sujeitos, né? Pode girar diferente no sentido de que cada um de nós pode errar. O erro não está implícito na dimensão transcendental, das condições de possibilidade de conhecimento. O erro somos nós que fazemos, né? A usarmos o mesmo software. Então a ideia de transcendental é essa, e Kant divide o processo total de conhecimento, como ele chama, em 3 momentos de incidência do transcendental sobre o ato do sujeito na produção da verdade, que não tem nada a ver com o lá fora e não tem nada a ver com Deus. É tudo a razão. Então, o grande livro dele, A Crítica da Razão Pura, é isso. Crítica está aí no sentido de descrição, não no sentido opositivo, crítico, como a gente usa hoje. Então, nada com as coisas lá fora, nada com Deus, tudo se passa aqui. E esse se passa aqui significa, é o sujeito, somos nós que fazemos. Mas fazemos
em algumas dimensões diferentes entre si, mas que uma joga para a outra. Então, a primeira dessas dimensões é o que ele chamou de estética transcendental. Estética não tem nada a ver com o belo, né? Tem a ver com a estesis, que é o sentimento, a afetação, de onde vem a anestesia. Né? A anestesia é o que tira a sensação. A gente tem que tomar anestesia para fazer um tratamento de canal. E ali nós não sentimos nada. Eu, mais de uma vez, dormi na cadeira do dentista, em que eu tenho grande confiança, porque ele é um grande anestesista, e eu estava muito cansado. Ele estava trabalhando lá no meu canal, não sentia nada e dormia. Então, o que significa isso? Eu perdi a sensibilidade. Então, o contrário à estesis é a sensibilidade, propriamente dito. É a sensação, que sempre foi excluída do processo de conhecimento, porque tem a ver com os sentidos, que são o corpo. Né? O corpo sempre foi excluído. Nós estamos incluindo agora, por causa de Foucault. O corpo, o desejo, o prazer, o sexo, o desejo de verdade. Enfim, todas essas coisas que sempre foram excluídas. Kant incluiu. Ele disse, o processo total do conhecimento começa na sensação. E na sensação não tem erro. Tem erro depois, na hora da lógica, da dialética, como a gente vai chamar, na hora da concepção, para opor. Porque a sensação é intuitiva. Eu não posso, infelizmente, usar esse copo porque ele está vazio, mas é o exemplo que ele está cheio. É o exemplo que eu gosto de dar. Suponho esse copo vazio. Apesar do filósofo Gilberto Gil nos ensinar que um copo vazio está cheio de ar. O vazio não existe. Um copo vazio. Esse copo vazio pertence transcendentalmente a nós, todos, como sujeitos. Esse copo vazio são duas formas vazias. A priori, independente da experiência, do lá fora, da sensibilidade. Formas a priori da sensibilidade. E quais são? O espaço e o tempo. Quando Kant fez isso, liquidou a angústia do primeiro moderno, como eu chamo, da época clássica. Para Foucault não faria muito sentido o que eu estou dizendo agora, não porque não faça sentido, mas é porque não faz sentido chamar de clássico. Qual era a angústia? É que tem um lá fora, eu sei, e eu não consigo chegar lá porque ele me engana. Então, eu tenho que dizer que tudo se passa na mente, é o racionalismo, é o mesmo empirismo, também tudo se passa na mente. Vem um pouco aí de fora, mas não me diz o que o fora é. Quando Kant botou que espaço, que seria o lá fora, por definição, e tempo pertencem transcendentalmente ao sujeito e são o que lhe permite começar a conhecer, ele liquidou a angústia moderna de saber que o conhecimento é imperfeito, porque precisa prescindir do que, no entanto, nós sabemos que existe. O que é que, no entanto, nós sabemos que existe, vale para Kant? Nada. Porque o que existe aí fora é informe. É uma água, no sentido de que a água se amolda, né? É resiliente, ela se amolda a qualquer buraco, a qualquer ralo, e, portanto, não tem diferença, não dá informação, uma geleca. Né? Aqui nós temos as formas a priori da sensibilidade, o espaço e o tempo. E agora estou representando pelo copo. O copo está vazio. Né? Lá fora só existe o informe. Aí eu, sujeito empírico, faço uma operação transcendental. Eu levo o copo lá fora e trago. Ele não está mais vazio.
O que ele é agora? Um copo d'água. Ele é um copo. Isso significa, a dimensão dele é transcendental. Esse copo agora está cheio, mas o cheio é determinado pela forma do copo, não é determinado pelo lá fora que é informe. Então, ao espaço temporalizar o que não tem em si mesmo espaço e tempo, que é o lá fora, essa é a grande arrogância, de certa forma, de Kant. O lá fora não tem espaço e tempo. Espaço e tempo são formas a priori da sensibilidade. Transcendentalmente, eu, sujeito empírico, no gozo do funcionamento do software transcendental meu, vou lá e trago o quê? O lá, não, eu ponho aqui lá e trago. A operação é transcendental, não é empírica. Não é a água que eu vou agora conhecer. O que eu tenho é um copo d'água. Isso é a estética, que ele chama transcendental. A sensibilidade começa com o copo cheio d'água. Ou modelo formas de bolo, que é melhor porque vai acabar com um bolo feito, que é a verdade. Né? As formas estão vazias, agora tem massa. Mas essa massa é informe. Mas está informada pela forma. Ela é informe ainda no sentido de que ela não tem forma, boa forma, mas ela já tem a forma da forma. E agora vai entrar lá no processo de cozimento, etc. e tal. Então isso é a estética transcendental. Então Foucault vai usar nesse lugar aqui, o transcendental, Kant, na maneira Foucault. Ele vai falar de história, e Kant não falava. Então, a percepção sensorial dos esquemas neuromotores, da articulação comum às coisas e o organismo, funcionaram como uma espécie de estética transcendental. Aí se descobria que o conhecimento tinha condições anatomofisiológicas, ele está falando da biologia, né? Vida, trabalho e linguagem. Ficou melhor aqui usar a biologia, mas ele podia usar as outras duas também. O conhecimento tinha condições anatomofisiológicas que pertencem ao corpo, não pertencem à realidade externa. Que ele se formava pouco a pouco na nervura do corpo, que nele tinha talvez uma sede privilegiada, que suas formas, em todo caso, não podiam ser dissociadas da singularidade do seu funcionamento. Em suma, que havia uma natureza do conhecimento humano. Natureza do conhecimento humano significa pertence ao sujeito, à natureza do conhecimento humano, não à representação ou a Deus ou a qualquer forma transcendente ou a ser, como foi até agora. Agora o homem entrou. Pertence ao homem uma natureza do conhecimento humano que lhe determinava as formas e que podia, ao mesmo tempo, ser-lhe manifestada nos seus próprios conteúdos empíricos. Houve também as análises que, pelo estudo das ilusões da humanidade, mais ou menos antigas, mais ou menos difíceis de vencer, funcionaram como uma espécie de dialética transcendental. Esse é o segundo momento. Aqui é que se pode errar Kant, né? Quando aquilo que por intuição se obteve na estética transcendental e que Kant chamou de fenômeno, os fenômenos não são lá fora, os fenômenos são o resultado da informação, da síntese sensível, como ele chamava, primeira. Agora eles precisam ser assados, né? Porque o que se quer no fim é o bolo, que é a verdade. Passam então pela lógica e a dialética transcendental. Então, mostrava-se assim que o conhecimento tinha condições históricas, sociais ou econômicas,
que ele se formava no interior de relações tecidas entre os homens e que não era independente da figura particular que elas poderiam assumir aqui ou ali, em suma, que havia uma história do conhecimento humano, que podia ao mesmo tempo ser dada ao saber empírico e prescrever suas formas. Quer dizer, o par empírico transcendental é um par natureza-história. E o século XIX, o moderno, seguiu nessas duas direções. Isso pode nos dar um vislumbre, tratando-se de arqueologia, não de conteúdos, de ideias, de sistemas, de conceitos, né? Um vislumbre do que, por exemplo, teria sido uma diferença significativa entre Hegel e Marx. Eles estavam na mesma dialética, mas para Hegel a verdade começa na senso-percepção, está no em Tupi, está na fenomenologia do espírito, começa na senso-percepção e vai até a consciência da consciência, a autoconsciência, né? Isso seria um pouco o processo da estética transcendental. Para Marx, a verdade começa nas condições materiais das relações entre os homens, na relação entre forças produtivas e relações de produção, portanto, em última instância no econômico, social e político, infraestrutura, superestrutura. São duas direções diferentes de conteúdos. Se nós nos prendermos aos conteúdos, nós temos que escolher entre Hegel e Marx, óbvio. Se nós não nos prendermos nos conteúdos, mas nas condições de possibilidade, nós vamos ver que Hegel e Marx fizeram movimentos opostos de uma mesma condição de possibilidade de conhecer-se o conhecimento e com ele, portanto, o empírico, que é a forma de o finito se dar, no homem, etc. e tal, que está regido por esse par aqui, o empírico e o transcendental. Eles fizeram a mesma coisa, opostos. Ora, o que há de particular nessas análises é que não tem, ao que parece, necessidade alguma umas das outras. Bem mais, podem dispensar todo recurso a uma analítica, porque uma exclui a outra, ou a uma teoria do sujeito. Elas pretendem poder repousar apenas sobre si mesmas, já que são os próprios conteúdos que funcionam como reflexão transcendental. É a terceira dimensão, é aí que a verdade vai ser formulada em Kant, né? Quer dizer, a rigor, Marx não precisa refutar Hegel. Quando ele botou Hegel sobre os próprios pés, não é mais Hegel. Ele precisa refutar os socialistas utópicos, porque ele está produzindo agora ciência empírica. E os socialistas utópicos, Fourier e outros, né, por serem utópicos e, portanto, não terem um conhecimento empírico das relações humanas a nível econômico, social, político e cultural, não seriam capazes de formular um conhecimento adequado da realidade material do homem, da realidade social. Agora, Hegel está errado, simplesmente, mas não é necessário provar o erro das ideias de Hegel. Marx está centrado sobre suas próprias ideias, ou seja, a reflexão transcendental, o empírico transcendental de Marx é que, na análise de conteúdos que ele faz, por exemplo, maravilhosa análise do capitalismo na sua fase selvagem, né, do capitalismo inglês que ele faz no Capital, está contida a condição transcendental daquela análise, que é a dialética materialista, ou materialismo histórico. Então, mas, de fato, a busca de uma natureza ou de uma história do conhecimento
no movimento em que ela restringe a dimensão própria da crítica aos conteúdos de um conhecimento empírico, supõe o uso de uma certa crítica, crítica que não é o exercício de uma reflexão pura, mas o resultado de uma série de divisões mais ou menos obscuras. E, antes de tudo, divisões relativamente elucidadas, mesmo se arbitrárias. A que distingue o conhecimento rudimentar, imperfeito, mal equilibrado, nascente, daquele que se pode dizer, se não acabado, ao menos constituído em suas formas estáveis e definitivas. A que distingue a ilusão da verdade, a quimera ideológica da teoria científica. Então está aqui, no exemplo que eu dei há pouquinho, Marx fazendo a crítica obscura, porque nada estava muito claro ali, né? Naquele momento, estava tudo informação, aos socialismos utópicos, mal formados. Então, a crítica, que pouco a pouco se esboça, se forma, se equilibra e se manifesta através do corpo e dos rudimentos da percepção, natureza. Aquela igualmente que se desenha à medida em que as ilusões se dissipam e que a história se instaura, história, natureza e história, né? Num estatuto desalienado, portanto não utópico, mas deve existir também uma verdade que é da ordem do discurso. Trata-se aqui de ciências, ciências empíricas. Uma verdade que permite assentar sobre a natureza ou a história do conhecimento uma linguagem que seja verdadeira. É o estatuto desse discurso verdadeiro que permanece ambíguo, claro, empírico, transcendental, né? Das duas, uma. Ou esse discurso verdadeiro encontra seu fundamento e seu modelo nessa verdade empírica, cuja gênese ele retraça na natureza e na história, e ter-se-á uma análise de tipo positivista. Positivismo foi a grande vitória da ciência no século XIX. Porque o que o positivismo faz? Descreve. Não interpreta, descreve. E a descrição, se for acurada, é verdadeira. Assim é dado pelo positivismo, é verdadeiro. Então, relendo. Das duas, uma. Ou esse discurso verdadeiro encontra seu fundamento e seu modelo nessa verdade empírica, cuja gênese ele retraça na natureza e na história, e ter-se-á uma análise tipo positivista, a verdade do objeto prescreve a verdade do discurso que descreve sua formação, ou o discurso verdadeiro se antecipa a essa verdade de que define a natureza e a história, esboça-a de antemão e a fomenta de longe, e então ter-se-á um discurso de tipo escatológico. A verdade do discurso filosófico constitui a verdade em formação. Escatológico é finalista, né? O conhecimento descritivo não contém, nessa segunda, de duas uma, não contém a verdade, porque a verdade está na realização do real. Não no que se apresenta simplesmente, que pode ser descrito de maneira empírica, mas na realização, no processo. Escatós é o fim. Escatologia, hoje a gente usa no sentido de falar de coisas horríveis, fecais, não, é escatológico, isso não. Escatologia tem a ver, e a origem escatós é essa, os últimos dias, o final, o juízo final é escatológico. Então, o fim, Hegel, Marx, né, para ficar com ele de novo, o fim, a realização do processo da realidade, não é igual à descrição da realidade dada. Então, natureza ou história, empírico, transcendental, são as duas possibilidades aqui que o século XIX percorreu. Pode-se dizer, de certa forma, sofreu. A bem dizer, trata-se aí menos de uma alternativa que dá oscilação inerente a toda a análise
que faz valer o empírico ao nível do transcendental. E o exemplo que ele vai dar é Comte, Augusto Comte, fundador da sociologia positivista e de tudo que decorre dela, e Marx. São realmente testemunhas desse fato de que a escatologia como verdade objetiva por vir do discurso sobre o homem e o positivismo como verdade do discurso definida a partir daquela do objeto são arqueologicamente indissociáveis. Já disse isso aqui. Ah, que você fecha ali. É aqui? Então fecha a porta aí para eu te dizer isso. Parou. Arqueologicamente indissociável. É por isso que o pensamento moderno não pôde evitar, e a partir justamente desse discurso ingênuo, escolho um, escolho o outro, um é o contrário do outro, que vence ao melhor, o melhor sou eu. Mas, o que não é ingênuo? É que eles pertencem à mesma episteme. Eles são opostos no nível das ideias, mas não são opostos no nível das condições de possibilidade de pensar e dizer. Por isso é que Comte e Marx pertencem à mesma época, embora do ponto de vista dos conteúdos se oponham e se excluam. Professor, só uma dúvida aqui. Você colocou, ou eu acho que você colocou, que esse discurso... Pega o microfone. Desculpa. Você colocou que esse discurso verdadeiro encontra o seu fundamento, seu modelo, na verdade empírica. E aí seria a ciência. E no segundo caso, se antecipa essa verdade de que define a natureza, história e esboça de antemão e a fomenta de novo, seria a filosofia ou a ideologia, ou as duas coisas se misturam? A história, né? Natureza e história. Então, nesse caso, a história, e na história estão contidas a ideologia e a filosofia. Tá, então filosofia e ideologia estão englobadas na mesma casca, digamos. Sim. Nós não lemos o capítulo 7, né, que eu pedi, leiam, porque ali só tinha realmente de importante duas coisas, que você acabou de perguntar, crítica e ideologia. Né? No século XIX, a crítica envolve a ideologia. Ela não é ascética. E a gente poderia dizer que um seria indutivo e o outro dedutivo? Ou seria completamente... Não sei, porque, por exemplo, a ciência positivista, ela é indutiva no sentido de que ela acumula dados, que ela descreve, mas depois ela formula leis, porque ela faz a generalização desses dados. E das leis se deduzem comportamentos, inclusive se prevêem comportamentos. Né? Então, talvez ainda não seja isso, não sei. É por isso que o pensamento moderno não pôde evitar, e a partir justamente desse discurso ingênuo, a busca do lugar de um discurso que não fosse nem da ordem da redução, nem da ordem da promessa. Um discurso cuja tensão mantivesse separados o empírico e o transcendental, permitindo, no entanto, visar a um e outro ao mesmo tempo. Um discurso que permitisse analisar o homem como sujeito, isto é, como lugar de conhecimentos empíricos, mas reconduzidos o mais próximo possível do que os torna possíveis, e como forma pura e imediatamente presente nesses conteúdos. E o que os torna possíveis? O homem, ele mesmo. Um discurso, em suma, que desempenhasse em relação à quase estética e à quase dialética, transcendentalidade, o papel de uma analítica da finitude, já sabemos, que ao mesmo tempo as fundasse numa teoria do sujeito e lhes permitisse talvez articular-se com esse termo terceiro e intermediário, onde se enraizariam ao mesmo tempo a experiência do corpo e da cultura. Um papel tão complexo, tão superdeterminado e tão necessário
foi desempenhado no pensamento moderno pela análise do vivido. Aqui ele vai dar agora um pouco de genealogia das escolas que apareceram do século XIX para o XX, né? Porque, como eu já disse, ele não sabe se o XX está no XIX. Né? Então, a fenomenologia, Husserl, H-U-2-S-E-R-L, não Russell. Husserl, fundador da fenomenologia, filósofo alemão importante, do qual eu particularmente desgosto, mas não tem nada a ver. Mas ando em boa companhia, porque Heidegger foi aluno e discípulo de Husserl e dedicou a primeira edição de Ser e Tempo a meu mestre Edmund Husserl. Na terceira ou quarta retirou essa dedicatória e disse que Husserl não era mais um fenomenólogo, enquanto ele, Heidegger, continuava sendo. Mais ou menos pelo mesmo motivo eu não gosto dele. Então, o que ele propunha? Que o homem se definia por uma intencionalidade, e essa intencionalidade é que o fazia tender às coisas. A intencionalidade humana, de certa forma, para a fenomenologia, de certa forma significa, para a fenomenologia, cria o mundo. Cria o mundo como o que tem sentido, não o lá fora de Kant, que é mera informidade, quer dizer, que não informa, não dá informação, portanto não pode produzir verdade. Quando o homem intenciona o mundo ganha sentido, que está incompleto. É preciso fazer agora várias operações, né, para perceber, sentir, trazer para o sujeito esse sentido de mundo, mas que começa com a intencionalidade. Eu realmente não gosto nada disso. Isso é feito através da análise do vivido, quer dizer, da existência, dirá depois Heidegger, e dirá Heidegger, mas a existência não é a vida, a existência é a condição desse único ente que se ocupa com o ser, que é o homem, Dasein. Não é igual às nossas vidas. Então, a análise do vivido, com efeito, é o espaço onde todos os conteúdos empíricos são dados à experiência. Então, a noção de experiência aqui também é importante. É também a forma originária que os torna, em geral, possíveis. É na vida que se dão essas determinações. E designa seu enraizamento primeiro. Ele estabelece, na verdade, comunicação entre o espaço do corpo e o tempo da cultura, as determinações da natureza e o peso da história. Bom, basicamente, isso. Agora, vamos ver onde começa o outro. Bem, essa tendência, século XIX e XX, a fenomenologia foi a mais longa escola do século XX. De certa forma ainda existe. Dela deriva a hermenêutica, que Paul Ricoeur e outros, né, até muito recentemente estavam desenvolvendo. Mas a verdadeira contestação do positivismo e da escatologia não está, pois, no retorno ao vivido, que na verdade antes os confirma, enraizando-os. Mas se ela pudesse exercer-se, seria a partir de uma questão que sem dúvida parece aberrante,
de tal modo está em discordância com o que tornou historicamente possível todo o nosso pensamento. Essa questão consistiria em perguntar se verdadeiramente o homem existe. Acredita-se que é simular um paradoxo supor por um só instante o que poderiam ser o mundo, o pensamento e a verdade se o homem não existisse. Entende-se, né? É que estamos tão ofuscados pela recente evidência do homem que sequer guardamos em nossa lembrança o tempo, todavia pouco distante, em que existiam o mundo, sua ordem, os seres humanos, mas não o homem. Compreende-se o poder de abalo que pôde ter o que conserva ainda para nós o pensamento de Nietzsche. Quando anunciou sob a forma do acontecimento iminente, da promessa ameaça, que bem logo o homem não seria mais, mas sim o super-homem. O que, numa filosofia do retorno, queria dizer que o homem já desde muito tempo havia desaparecido e não cessava de desaparecer. Isso aqui merece, naturalmente, uma explicação mais detalhada, que eu tenho 5 minutos para dar. Vou começar, mas vou continuar na próxima aula. Me lembrem que é daqui, eu vou marcar aqui, que eu tenho que continuar, que é o seguinte. Meu Deus. Nós estamos na segunda ou terceira aula disso aqui, do capítulo 9. Acho que segunda, né? Segunda? A segunda. Eu pensei em 2, depois pensei em 3, talvez sejam 4. Mas é porque é muito importante esse capítulo, né? Vocês estão vendo, é importante. Nietzsche. Então, o que ele está opondo? Uma fenomenologia do vivido. Por quê? Porque no vivido podiam se recolher tantas empiricidades quanto uma transcendentalidade determinada pelo fato de que o homem investe na realidade a sua intencionalidade e traz a realidade para ele, o homem, que é o fundamento de todas as empiricidades, é o fundamento do século XIX. Mas tem o outro extremo, e num livro que ele estava escrevendo, provavelmente para e passo com as palavras e as coisas, que eu já referi aqui inúmeras vezes, porque é um livro muito precioso, que ele não publicou, Discurso Filosófico, em que ele diz, é preciso aprender a pensar depois de Nietzsche. O que ele está dizendo? Nietzsche ganhou essa. Agora é preciso pensar depois de Nietzsche. Na época clássica toda, nós estávamos pensando segundo Descartes. No moderno, teve que se aprender a pensar depois de Descartes. Analítica da finitude, a história, o homem como fundamento, pensar depois de Descartes. Nietzsche é do fim do século, morreu em 1900. Agora é preciso pensar a partir de Nietzsche, depois de Nietzsche. Então, nesse livro, ele dá, no Discurso Filosófico, ele dá dicas importantíssimas. Graças a Deus, o livro foi publicado há uns 3 anos, está traduzido em espanhol, na Argentina, eles traduzem tudo. Não está em português ainda, nós não traduzimos quase nada. Ou com muito atraso. Então, Nietzsche, é preciso uma pequena explicação. Nietzsche não dá para ficar pequenas nada, mas uma pequena explicação. A compreensão que Nietzsche tem da história, século XIX, século da história, ele também tem uma compreensão, é o inverso da hegeliana e marxista, né? E da positivista. A história para Hegel, por exemplo, Marx, começa numa dimensão pequena. Para Marx, por exemplo, o comunismo primitivo. Para Hegel, a ideia é uma ideia de sociedade, mas onde nem família há ainda. Família será o núcleo menor, depois... Não,
o casal será o núcleo menor, depois a família, até chegar ao Estado, e o Estado prussiano, que então termina a história ali. Então começa pequeno, vai se engrandecendo, vai se complexificando até se realizar inteiramente é assim. E aqui em cima, no absoluto, é, digamos, o fim da história. Isso aqui, na verdade, é uma escadinha, porque o pensamento de Hegel, como de Marx, é dialético. Então, tese, antítese, síntese, a síntese sempre sobe um degrau, tese, antítese, síntese, sobe um degrau, e aqui em cima está perfeito. Perfeito significa feito até o fim. Está perfeito porque todas as sínteses se completaram. Então, há aqui uma ideia de progresso, de progressivismo, de evolução, de revolução, no caso de Marx, etc. Nietzsche é o contrário, Nietzsche é assim. Aqui em cima, no passado, está o início grande. E aqui embaixo, no final do processo, está o pequeno. Ele não usa essas palavras. O pequeno é o quê? Nos termos de Nietzsche, tá? Está dando para ver aí? Tá. Nos termos de Nietzsche, o que é o pequeno? É o último homem. O último homem, que ele também chama o homem bom. O homem bom é o que vive sob o império de bons valores que Sócrates criou, que a gente pode acompanhar num diálogo de Platão, Gorgias, quase como uma certidão de nascimento desses 4 grandes valores: o belo, o bom, o justo e o verdadeiro. O homem bom é aquele que aceitou se submeter a esses valores e com isso perdeu potência de vida, até chegar ao mais baixo, que é o último homem, o homem que deseja morrer, o que não tem mais vontade de potência, que é um outro grande conceito de Nietzsche, que tem um nada de vontade de nada. Então, é o contrário, né? O grande está no passado, aqui é o pequeno, e o pequeno está no presente, em que a história acabaria. Aqui ela acaba porque ela se completa. Aqui ela acabaria. Não fosse o fato de que do último homem salta para a origem, de novo, o além-homem. Além-homem, eu estou trazendo além-homem porque a palavra alemã é Übermensch, quer dizer, o que está acima de homem. E super-homem virou personagem de história em quadrinho e foi apropriado incorretamente, mas foi apropriado pelo nazismo. Então eu estou usando a palavra aqui. Além-homem significa, das análises de Nietzsche, resulta que o homem bom é demasiadamente humano, e isso significa, aceitou como um camelo que carrega sobre as corcovas todos os pesos do mundo, aceitou o peso dos valores superiores e vive segundo regras do belo, do bom, do justo e do verdadeiro, que são valores que nós gostamos até hoje, obviamente, né? Mas que, na análise de Nietzsche, limitam e progressivamente esvaziam e anulam a potência da vida e eliminam do homem a vontade de aumentar a potência. Então a ideia de vontade de potência, né? Que não é um conceito, porque Nietzsche não produzia conceitos, ele não era um lógico, graças a Deus. Era uma ideia forte, uma ideia regente do pensamento dele. O além-homem significa a história não acaba, porque o tempo é infinito. Ela é cíclica. É cíclica, e essa é o que ele chamou a minha ideia mais pesada, que é a ideia do eterno retorno. Sempre de novo, e de novo, e de novo,
Quando o demônio se introduzir no seu sono e lhe perguntar tudo de novo e na mesma ordem você quer, eu respondo sim, e o demônio fica desesperado com tamanha audácia humana. Porque sim significa todo bem e todo mal. Outro livro dele, Além de Bem e Mal. Né? Todo bem e todo mal, porque se eu discriminar, se eu disser eu só quero o bom, o mal eu não quero. Se eu discriminar, eu estou discriminando a vida. E estou diminuindo a potência da vida. Então, em outro lugar ele diz, só querendo tudo, eu dou um sim soberano à vida. E é disso que se trata. Recuperar a vontade de potência significa recuperar a inspiração da origem. Aqui foi a origem trágica, a tragédia grega, etc. Isso não vai se repetir, né? Mas a ideia é a de que tudo sempre volta, porque o passado é infinito, o futuro é infinito. Isso a gente só sabe quando está no instante. No instante é que presente, passado e futuro são um só. A gente só sabe da infinitude do tempo no instante. Logo depois tem passado, tem presente, tem futuro, segundo o ponteiro esteja antes ou depois da meia-noite, e aí instala-se de novo a banalidade, mas a banalidade é um tempo que se repete. Essa é uma ideia que não teve futuro, ela é uma ideia antiquíssima. A ideia do eterno retorno é pré-grega, é do tempo matriarcal, do tempo da grande deusa. Nietzsche recuperou. Isso para dizer, é de história que se trata assim, mas não é de uma história finita em que o tempo começa num certo momento e acaba em outro momento. Portanto, é um segmento de reta, tem começo e fim. O tempo é infinito, significa tudo gira na roda do tempo, sim, mas ele é infinito, de modo que se alguma coisa ainda não aconteceu, isso significaria o passado não é infinito. Se o passado é infinito, tudo já aconteceu e, portanto, tudo que acontece, acontece de novo. Uma ideia quase impossível de compreender ocidentalmente, para nós que durante 25 séculos, dos pré-socráticos ao século XIX, final do século XIX, Nietzsche, ou bem não tivemos história, porque ser e Deus, né, não tem passado nem futuro. O tempo do ser, o tempo de Deus é a eternidade. Ou bem tivemos história, século XIX, que tem começo e tem fim, é finita, já vimos. E por que, inclusive, é finita. Então, a ideia de um tempo infinito, que se repete, portanto, se ele é infinito, que se repete infinitamente, que não tem a forma do segmento de reta, tem a forma do círculo, que é a figura perfeita, o círculo do eterno retorno, é uma ideia incompreensível para nós. Mas o que ele está dizendo aí? É que a história existe, mas ela não tem fim, ela se repete infindavelmente. Eu vejo aí uma cosmologia, mas há uma antropologia, evidentemente, aí, né? Está falando do homem. E o que Foucault faz decorrer disso? É que Nietzsche anunciou a morte de Deus. Né? O que ele queria dizer com isso? Não que Deus morreu, o Deus divino do cristianismo, porque, como eu estou cansado de dizer, ou ele existe e não pode morrer, ou ele não existe e também não pode morrer. Né? O que Nietzsche fez foi puxar o tapete da ideia de fundamento. Deus foi o supremo fundamento. As coisas não se dão segundo um fundamento, se dão ao acaso do giro da roda do eterno retorno. E aí entra Dionísio, Deus da demasia, entra Apolo, Deus da contenção, entra a vida, a vontade da vida, a vontade de potência, um montão de coisas. O curso não é sobre Nietzsche, mas Nietzsche é um grande barato. Quando ele anunciou a morte de Deus, ele disse também, foi a maior criação do homem, Deus.
E quando Deus matou o homem, foi o momento culminante da história da humanidade. Então tem o homem, restou o homem. Mas se o tempo se repete infinitamente, o homem que já uma vez não houve como fundamento da cultura, de novo não haverá. E quem sabe um dia de novo haverá, né? A gente não pode prever o eterno retorno. Discutiu-se muito no século XX se só voltava Dionísio, que é a força de potência, ou se também voltava Apolo, que é a força de contenção e tal. Entre Heidegger e Deleuze, por exemplo, eles não discutiram entre si, mas tem duas visões. Para Heidegger, volta Dionísio, volta Apolo. Para Deleuze, não, porque a repetição não é mecânica, é diferencial. Então só volta o bom. Uma discussão que é praticamente bizantina, porque essa ideia nós não somos capazes de incorporar. Mas o que é que está nela? Está a ideia, e essa nós podemos incorporar, de que o homem que de repente apareceu, foi um acontecimento na ordem do saber, de repente, um instante, luziu, chamou-se século XIX, né? De repente desaparece. E essa talvez seja a nossa época. Não a em que Foucault estava escrevendo, por isso está no condicional, no futuro do pretérito, né? Mas para nós pode ser uma coisa a pensar, e esse a pensar envolve Nietzsche. Bom, quanto ao empírico transcendental, é isso. Agora vem outra parte importantíssima, o cogito e o impensado. Vocês reconhecem logo a figura do psi aqui, né? Porque o sujeito não é capaz de pensar, é o que o faz pensar o que ele pensa. Daí decorre o discurso e o ser do homem, o recuo e o retorno da origem, e finalmente o sono antropológico. O sono antropológico é pequenininho e tem a ver com uma ideia de antropologia, o aparecimento de uma antropologia que é do século XIX e que precisa desaparecer. Mas bom, em 2 aulas a gente consegue. Eu, olhando aqui só nessa passada, constato que não vai ser na próxima aula,